Boa noite! Já está no ar mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo conteúdo de qualidade. Já dei uma olhadinha no super programa de hoje. Sou psicóloga, neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, acho interessantíssimo. Psicopedagoga. Especialista em autismo e análise do comportamento aplicada. Voltado para a área infantil, né? Então eu não pensava em trabalhar com criança, na verdade. Eu pensava em trabalhar com adolescentes, adultos, mas não público infantil. Tanto que quando me procurava, eu me esquivava, né? Fazia aquela fuga. Não atendo. Eu falo que não fui eu que escolhi as crianças, mas foram elas que me escolheram. E aí foi onde eu fiz a minha primeira formação na área, que foi da neuropsicopedagogia, né? Foi meu primeiro contato e ali eu comecei, despertou, né? Eu comecei a ter um olhar diferente. E aí eu dei essa oportunidade para minha primeira criança, aí veio a segunda, veio a terceira, hoje a gente tá com mais de 80 crianças. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você já começou. E vamos iniciar trazendo o nosso parceiro Oncolog, cuidando da nossa saúde. Tudo bem? Eu sou Marcelo Mendes, sou médico mastologista e hoje eu quero comentar com vocês sobre um tema que traz um pouco de confusão para as pacientes, que é a tabela do BI-RADS, esse número que vocês vão encontrar num laudo de mamografia, num laudo de ultrassom. Então, o BI-RADS é uma tabela que os radiologistas usam para dar uma opinião quando se faz um exame de ultrassom ou de mamografia. Então, para que serve esse BI-RADS? Vocês vão ver que existem números que seguem nessa tabela. O BI-RADS número 1, 2, 3, 4, 5, ele vai até o 6. É importante vocês lembrarem que a tabela do BI-RADS não é uma progressão. Então, se porventura você fez um exame de mama e veio lá BI-RADS 2, não significa que você está numa progressão, não existe nada progredindo. Então, o BI-RADS é uma tabela que serve para a gente classificar aquela imagem. Se é uma imagem que faz parte da mama, que não é nada de estranho à mama, ela é considerada como um BI-RADS 2. Se é um nódulo que foi encontrado, mas ele tem uma aparência benigna, um formato que fala mais a favor de algo benigno, ela vai ser classificada como um BI-RADS 3. E se porventura a paciente fizer um exame e encontrar um nódulo que tem um formato e uma aparência suspeita, ela vai ser classificada como um BI-RADS 4. Ou seja, um nódulo que foi classificado como 3, ele não vai evoluir para o 4. Então aquela é uma avaliação daquele momento. Então é uma forma de um radiologista dizer para nós no exame se aquela imagem é uma aparência suspeita ou não. E agora chegou aquele momento de deixarmos vocês informadíssimos por dentro de tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. O WhatsApp ganha processo contra a empresa israelense que espionou usuários e receberá quase 1 bilhão. Justiça norte-americana determinou o pagamento de $444 mil ao WhatsApp por danos compensatórios, após uso ilegal para monitorar milhares de pessoas. Influenza em alta. Fiocruz alerta para o aumento de hospitalizações em todo o país. Internações atingem os níveis de moderados a altos em alguns estados das regiões Norte e Centro-Sul e também no Ceará. Banho de floresta. Como passar mais tempo na natureza pode ajudar a curar a solidão.
Resultados iniciais de um estudo inédito global mostram que a interação social e o contato com a natureza são poderosas ferramentas no combate à solidão. E o Elg, você só está começando. Na sequência, um bate-papo imperdível com a psicóloga, neuropsicopedagoga Taína Israela. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos uma conversa sensacional. Ela é incrível. Estamos recebendo a psicóloga Taína Israela, que eu quero te agradecer por estar aqui, ter aceitado o convite. Estou muito feliz em te receber, Taína. Eu que estou agradecida pelo convite e me coloco à disposição para estar aqui com vocês. Olha, eu já quero ressaltar algo da sua trajetória que eu achei interessantíssimo, porque nós vamos saber dessa trajetória em detalhes, mas você é fundadora da Clínica do Bem, uma das, né? Eu acredito que foi um empreendimento que transformou a sua vida, né? Sim, sim. Nós começamos em Várzea Grande, né, na nossa matriz, e hoje a gente tem uma filial em Cuiabá, então por isso que é das Clínicas do Bem, né? Das Clínicas do Bem. Então temos uma matriz, temos uma filial, né? Estamos em processo de expansão aqui em Cuiabá também. Então é uma realização de um sonho, né? Que saiu do papel e hoje está aí mudando a vida de tantas crianças. Isso, você é psicóloga e tem especialidade em psicopedagoga, que fala? Isso, eu sou psicóloga, neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, achei interessantíssimo. Psicopedagoga, especialista em autismo e análise do comportamento aplicada. Olha que maravilha. Você tem um segmento bem dedicado às crianças, sim, né? Sim, é voltado para a área infantil, né? Então, precisa de ter bastante formação. Eu tenho 7 títulos nacionais e 2 internacionais, né? Um que foi realizado ano passado na Itália e o ano retrasado em Portugal. Olha que maravilha. Olha, doutora, eu queria saber o seguinte, eu li um pouquinho da sua história, inclusive você é uma das coautoras do livro, né? Executivos e Profissionais de Sucesso. E eu tive a oportunidade de ler um pouquinho, até mesmo para nós podermos aqui termos mais informações para conversar. E eu percebi que a sua trajetória, ela foi feita de desafios, principalmente na primeira infância, né? Você pode nos contar um pouquinho? Sim, sim. A minha história, ela foi feita de desafios, sim. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Tive que crescer, ver a minha mãe trabalhar, somar, cuidar dos filhos, né? Que é eu e meu irmão, que ficou na época. Então, assim, a minha mãe é uma guerreira, né? Não posso deixar de dar ênfase a isso para ela. E como é o nome da sua mãe? Elci. Dona Elci, maravilhosa. Dona Elci. E aí eu cresci vendo ela estudar, trabalhar, batalhar, buscar o melhor para nós. É uma mulher forte, sim, de garra, né? Acho que num momento mais desafiador ainda, né? Sim. Para a mulher. E aí eu me espelhei, eu fiz ela de espelho, né? E hoje eu me tornei essa mulher forte que eu sou hoje. Eu falo que às vezes eu era um projeto falido, né? Sem expectativa de vida, porque eu tive vários desafios nessa caminhada até chegar aqui, né? Você diz de saúde mesmo? De saúde, de questão mesmo de posição de vida, de não se encontrar, né, no caminho, de não entender qual era o meu objetivo de vida, o meu dom, né? Qual que era o meu chamado. Então, isso foi despertando no decorrer do caminho, né? Sim. E eu até coloco ali no livro que eu andei várias vezes por caminhos desconhecidos, né? Caminhos errados, e hoje a gente ainda continua por alguns que são desconhecidos, mas tendo a certeza que tem um alvo que está indo no caminho certo. Então, foi uma trajetória desde a infância, traçada por desafios, né? Com a perca do meu pai. E aí eu vim do interior, né? Eu vim de uma família muito humilde do interior, de uma cidade de hoje, eu acredito que tem 12 mil habitantes, na época tinha 15. Foi reduzindo, né? As pessoas vão saindo da cidade. E então eu tive que sair dali para mim buscar mudar de vida, né? Estudar, me formar, me dedicar, construir minha família. Então hoje tem em torno de 14 anos que eu moro aqui na capital.
E aqui foi onde que eu construí minhas bagagens, né? Que é meu esposo, minha família, minha filha, meu trabalho, minhas empresas, né? Então foi uma mudança mesmo. Olha que maravilha. O que me despertou, assim, a curiosidade dessa trajetória que te moldou, né? Que te trouxe até os momentos atuais, de grandes realizações. E também o foco que você deu na sua carreira e na opção por trabalhar com crianças foi entender que essa primeira infância e toda essa trajetória que a gente tem no início da nossa vida, ela é muito importante, né? Então são emoções, a gente tem que aprender a lidar com as emoções e também, se você não tem um acompanhamento ou tem pessoas que te direcionem, que te guiem, é muito fácil você se perder ou desenvolver algum problema emocional, né? Sim, sim. E como eu me vi em frente a isso na minha infância, você passou, né? Por isso. Eu passei por isso, né? Precisava então, de ajuda, de apoio. Isso, precisava de ajuda, de apoio. E a minha mãe trabalhava, ela era gestora de um hospital, né? Então ela lidava com pessoas, olha, né? Isso fez a diferença, né? Fez a diferença. Ela até fala assim que eu fui gerada, nascida e criada dentro desse hospital. Então ela trabalhou por mais de 25 anos ali, então eu sempre estava ali todos os dias, fim da tarde, né? No começo da tarde para me levar para a escola, me buscar da escola. Então eu fui criada naquele ambiente. E uma coisa eu tinha certeza, que eu queria trabalhar algo relacionado à área da saúde, né? Mas eu não sabia como, porque eu já meio que trabalhava ali. Comecei na recepção, fui para o administrativo, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, olha, né? Que ela me incluiu ali. Então, ali foi uma escola também de carreira profissional para mim, né? Mas eu não sabia para onde que eu queria. Eu ia fazer enfermagem, medicina, veterinária. Esse momento é difícil, né? Que você tem que escolher para onde eu vou. Eu ia. Acho que nós somos novas demais, sem maturidade. Sim. Lógico que cada caso é um caso. Tem pessoas que amadurecem mais cedo por N fatores da vida, mas é um momento que você fala, meu Senhor, mas eu tenho que decidir agora. Agora chegou a hora. Chegou a minha hora. Então, quando eu decidi, escolhi, né? Terminei ali o ensino médio, falei assim, eu vou fazer educação física. E eu comecei a educação física. Sério? E aí eu fiz, eu acho que 6 meses ali, um semestre e meio. E eu falei, não, isso aqui não é pra mim, né? E aí eu tranquei, e aí fui rever, né? E na época tinha ali biomedicina e psicologia. Psicologia me despertou muito. Por causa dessas questões emocionais que eu tinha vivido, tinha passado por psicóloga infantil quando era criança, e eu achava o máximo ver ela. Olha, entendi. E eu pensava... Que bom que a sua mãe, né, ela entendeu que você precisava de uma ajuda. Ela levou no psicólogo, e sempre quando eu ia, eu olhava aquela mulher, né? E falava assim, nossa, ela é tão incrível. O exemplo é demais. É demais. Eu olhava, nossa, ela é incrível, ela fala tão bem, eu quero ser igual ela. Como que ela tá bem encaminhada, né? Que mulher legal. Então eu me espelhei nela e falei assim, olha, talvez vai ser isso. Só que estava muito longe da minha realidade, porque não tinha nenhum polo próximo que fornecia essa formação, né? Entendi. Então eu tive que sair bem distante, no caso, vir para a capital, para que a gente conseguisse, né, ingressar na faculdade. Olha só, gente, você vê a dificuldade, né? Hoje em dia, nós temos aí grandes opções de faculdades no interior também do nosso estado. É uma outra realidade. Antes, tinha que vir morar na capital para poder fazer faculdade, né? Sim, os polos que tinham era Sinop, né? Que dá mais ou menos 500 quilômetros de lá, da onde eu vim, que dá quase a mesma distância daqui, né? E aí eu comecei, na verdade, em Sinop, só que lá o custo de vida era muito alto, minha mãe não tinha essa condição de me ajudar ali, e ela já tinha vindo a trabalho para cá. E aí foi onde surgiu a oportunidade de vir morar em Cuiabá, né, em Várzea Grande. Sim. E aí foi onde eu retomei a minha faculdade, consegui concluir. Tive desafios, né? Engravidei no meio da faculdade. Só! Olha, tive difícil. Um bebê, né? Eu falo que a minha filha já veio com um diplominha ali, né? Mas isso não me fez desistir, ao contrário, me motivou, né, a continuar, porque eu sabia que
o estudo, a formação, ela é algo que nos muda, né? Sim. Que nos dá oportunidade de vida. Perfeito. E que essa oportunidade não seria só para mim, seria para minha filha também. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falava, não, eu não posso, porque a Emanuele está vindo, ela precisa ali de uma mãe, né? Com uma formação para buscar o melhor para ela. Então, isso foi o que me motivou a não desistir. Olha, construir um futuro melhor, né? Sim. Para você e principalmente para ela. Acho que filho, ele revigora nossas energias, ele traz essa motivação e essa vontade mesmo. Você fala, nossa, eu preciso dar certo para dar trazer uma ótima criação para o meu filho e trazer oportunidades e talvez uma vida mais fácil que a minha, né? Sim, sim. Mais digna, mais fácil, né? A gente sabe que não tudo... fácil, talvez não seria a palavra, né? Mas facilitar um pouquinho esse processo, E aí eu não desisti, eu falei, não, eu vou... Cheguei até aqui, né? Foi mais ou menos no final da faculdade, eu estava no 8º semestre, eu fui de barrigão até o último dia, né? Quando nasceu, eu fui, levava ela passava o dia inteiro comigo na faculdade. E conseguimos, eu falo conseguimos porque eu e ela, né, conseguimos encerrar esse ciclo. E aí depois disso, né, eu comecei a ir para a área organizacional, que eu já vim dessa área organizacional, fiquei 2 anos. E quando eu decidi vir para a clínica, eu não pensava em trabalhar com criança, na verdade. Olha só! Tá aí um mistério, né? Sim! Eu pensava em trabalhar com adolescentes, adultos, mas não um público infantil. Tanto que quando me procurava, eu me esquivava, né? Fazia aquela fuga. Não atendo! Não atendo! E aí foi até onde o meu marido começou, né, me perguntar, me questionar, por que você não atende? Tantas mães te procuram, sem nunca ter sabido, ouvido falar de você, saber quem é você, estão te dando confiança. Porque eu tenho uma certa dificuldade, né, eu tenho que buscar mais, é algo muito delicado, ele não. Então faz assim, então você estuda, cria recursos e tenta. Parecia um chamado, né, Parecia um chamado. Eu falo que não fui eu que escolhi as crianças, mas foram elas que me escolheram. E assim, era algo impressionante. Quando eu abri a minha agenda, tipo, num dia, 3 mães me ligavam. 2 mães me ligavam por dia. Você atende criança? É pro meu filho. Eu preciso pra minha filha, pro meu sobrinho. E eu, não, eu não atendo, eu recusava. E eu encaminhava para uma colega. E é algo tão impressionante que eles não chamavam ela. Era algo que era para mim. Eu falava assim, olha, eu indiquei, né, você para uma mãe, ela vai te procurar. A mãe não procurava. Parava ali. Senhor! E aí foi onde meu marido, tá vendo? Você não isso pode, isso é um sinal. E aí foi onde eu fiz a minha primeira formação na área, que foi da neuropsicopedagogia, né? Foi meu primeiro contato e ali eu comecei, despertou, né? Eu comecei a ter um olhar diferente. Eu tinha a minha pequena também, né? Eu falei assim, nossa, que legal. E é bom que te ajuda também. Me ajuda, me motivou. E aí eu fui, dei essa oportunidade para minha primeira criança, aí veio a segunda, veio a terceira, hoje a gente está com mais de 80 crianças. Olha só que maravilha. Bastante crianças. Olha, e que trabalho abençoado, né? Porque você muda a vida de muitas crianças que poderiam ter um futuro totalmente diferente se não tivesse esse acompanhamento, se não tivesse próximo a você, trazendo toda a sua dedicação e conhecimento. É uma bênção de Deus. Eu me sinto abençoada, grata a Deus, né, por me ter dado esse dom, esse privilégio de poder trabalhar com o público infantil, porque é algo assim que a melhor forma de gratificação que a gente tem não é nem o que a gente recebe, não é nem o dinheiro, é a gente olhar uma criança que chegou pra gente não verbal, com barreiras de aprendizagem, e hoje ver que eu tenho casa de tantos pacientes, né, que estão contando até mentira. Gente, que maravilha! Até mentira pra gente, falando de tudo. E aí a gente olha assim e fala assim, meu Deus, que bênção, né? Eu poder ter encontrado com essa mãe e essa mãe ter confiado em mim, Sim. ter confiado na minha equipe, ter me dado essa oportunidade, entregado a vida, né? Do desenvolvimento daquela criança pra mim. Do que nós temos de mais precioso. Mais precioso, tipo, toma aí e ajuda, porque a gente tá aqui precisando. E essa mãe chega tão vulnerável, né? Porque ela
entende que o filho dela precisa de uma ajuda e às vezes não sabe qual é a ajuda, onde vai buscar. Então, assim, ela chega realmente entregando o que há de mais precioso na vida dela para você, e você realmente tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem uma responsabilidade muito grande, é realmente isso, Elga. Elas chegam perdidas, na verdade, Sim, né? Principalmente é quando eu comecei, que tem mais ou menos 4 anos atrás. Então, o autismo, que é o público que eu trabalho hoje, né? Minha especialidade principal, que a gente trabalha na clínica. A maior demanda é autismo. É o autismo que a gente trabalha. Tem alguns que são TDAH, só que eu sou especialista em autismo. Então, eu dou prevalência para esse público, né? Sim. Que é onde eu estudo, me dedico, vou atrás, né? Então, não se ouvia falar tanto em autismo. Então, existia um tabu muito grande, né? Sim. Por falta de orientação. Então, quando falava de autismo, a mãe já pensava que era aquela criança incapaz, que não tinha capacidade de aprender, de se comunicar. Então, a mãe já ficava ali preocupada, cheia de negações, né? De crenças limitantes, sim, né? Sim. Que então, meu filho não vai falar, então meu filho não vai desenvolver, então meu filho não vai aprender. E não é isso. Então, é hora de pegar nas mãos da mãe, olhar no olho, explicar. Olha, existe sim barreiras de aprendizagem para o seu filho, só que se você se dedicar, que também existe uma dedicação da mãe de levar nas terapias, seguir nossas orientações, o seu filho vai desenvolver como qualquer uma outra criança. Então, desenvolve mesmo como qualquer outro. Desenvolve. Lógico que tem os graus, Existem né? os graus, sim, eu entendo. E também o ambiente que aquela criança convive e o que afeta aquela criança, né? Então, se é uma criança que chegou muito precoce, com 1 ano e 8 meses, que é o caso dessa criança em si que eu tô falando, que chegou não verbal, sem contato visual, com algumas estereotipias, e a mãe mergulhou ela, né, nas intervenções, foi atrás de conhecimento. Hoje ela é uma criança com 3, que ela é verbal, teve alta já de fono, teve alta de terapia ocupacional, hoje ela faz só psicologia. Então, a gente fala do Marcos Desenvolvimento, né? Então, existe uma tabela ali do Marcos do Desenvolvimento, na qual a gente tem que seguir. O que é esperado até 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses. Então, a terapia, o tratamento é para que a gente tire essas barreiras e faça com que aquela criança atinja aquele desenvolvimento dentro daquela idade esperada, que ele não está. Ele está com atraso, né? Porque o autismo é isso, um atraso no neurodesenvolvimento. Então, se a gente consegue retirar essas barreiras, né? Facilitar a aprendizagem dessa criança, essa criança, ela vai acompanhar o seu marco de desenvolvimento. Claro que não vai ser igual uma criança comum, até porque ninguém é igual mesmo. Sim, né? sim, claro. Eu não sou igual a você não é igual a mim. Todos diferentes, somos singulares, sim. né? Então, a gente vai trabalhar aquela criança para que ela chegue mais próxima do marco de desenvolvimento possível, esperado para a idade, que é o caso dessa criança. Chegou hoje no marco de desenvolvimento dela, ela tem o funcionamento muito próximo, muito semelhante de uma criança que não está no espectro. Tanto que quem olha essa criança, né, fala, não é possível, ela não é autista, mas a gente sabe que é devido a algumas rigidez comportamental que ela possui. Vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Voltamos com mais um bloco com a Taína Israela. Hoje, doutora, eu vejo, aliás, não só eu, como muitas mães, com informações que a gente, algum vídeo, na internet a gente encontra de tudo. Então, assim, falam de sinais de alerta. E o que seria realmente um sinal de alerta? Eu acredito que seja esse, a gente aprender o desenvolvimento, né? Eu acredito que, como você falou, 6 meses, a expectativa é essa. Qual seria os sinais de alerta que a mãe teria que buscar já o quanto antes um profissional? Vamos falar lá da tabelinha. Essa Sim. tabelinha todos nós temos acesso, porém passa despercebido. Toda criança tem o cartão de vacina, certo? Sim. A caderneta da criança. Se você folhear a caderneta da criança, seja ela pública ou privada, lá tem a tabela do Marcos de Desenvolvimento. Olha só. Então, a gente tem que olhar, acompanhar se
o nosso filho, né, aquela criança está se desenvolvendo o que a gente espera. Então, com 6 meses, o que a gente espera? Que a criança já atenda quando chamada pelo nome, ou que olhe quando ouve um barulho, né? Então, o primeiro assim que a gente precisa ver é o contato visual, porque é através do contato visual que aquela criança aprende. Então, às vezes a mãe fala, ele faz o contato visual, porém ele não mantém. É aquele olhar de canto, aquele olhar rápido, aquele olhar que olhou e pulou, né? Então, o contato visual é isso que a gente está fazendo, né? Olhar, fixar e manter, porque se ele faz o contato visual comigo, ele vai observar o que está no meio, o que está no ambiente e vai fazer imitações, né? Como pegar na garrafa de água, como brincar com aquele brinquedo, como vestir uma roupa, como se alimentar. Um outro sinal que é importante é a conversação, né? Sim. O atraso de fala. Então, a gente espera que com 2 anos, uma criança, ela fale até 200 palavras claras, né? Então, o atraso de fala é o que geralmente grita mais, onde a mãe percebe mais. E que com 3 anos, a criança já seja uma intraverbal. Ela já fala, quero água, estou com fome, estou com sede, né? Já emite alguns mandos para a mãe. Então, se a criança não faz isso com 3 anos de idade, alerta total. Porém, a gente consegue acompanhar antes dos 3 anos se realmente está cumprindo com o que deveria dentro do marco do desenvolvimento. Porque se realmente for estimulado, né, é uma virada de chave. Então, baixo contato visual, atraso na comunicação, movimentos repetitivos, aquela criança que procura pelo isolamento, tem lá mais 2, 3 primos, aí chega para brincar, ela pega o brinquedo, vira de costas, se retira, quer ficar sozinha. Ou um brincar repetitivo, né? A mãe vai lá, compra aquele carrinho maravilhoso. O que ele faz? Brinca com a caixa, além de brincar com o brinquedo. Ou pega o carrinho que faz tantas coisas, vira de cabeça para baixo e fica ali brincando com a rodinha várias vezes daquele brinquedo, né? Então, é o brincar repetitivo. Não tem o brincar simbólico, né? Que seria, o telefone tá tocando, vamos pegar, trilililim. E aí a gente faz aquela simulação que tá conversando com alguém e a gente percebe que a criança também não tem esse simbólico, né? Então, assim, são vários sinais que a mãe pode perceber desde a amamentação, que um deles é o contato visual. Gente, é tão importante falar, porque às vezes, como eu te falei um pouquinho antes, você vê tanta coisa na internet, fala, olha, andar nas pontas do pé é sinal de autismo. Sim, tipo isso, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, né? A gente fica louca. Às vezes, no autismo, encontra-se o andar na ponta dos pés, só que ele não é propriamente dito um sinal. Porque espera-se que uma criança possa ter esse comportamento até 3 anos de idade e é dito como normal. Olha só. Então, isso não é um sinal, um risco para a TEA. Um risco para a TEA seria o isolamento, a falta de comunicação, de interação, o falar, né? Ter essa ausência da oralidade, da fala, não querer que toque nele, dificuldade para lavar o cabelo, escovar os dentes, dificuldade com barulho. Ligou um liquidificador, a criança, né, entra em crise, se desestabiliza, se desregula, um secador de cabelo. Então, esses são sinais realmente reais. Mas o andar na ponta dos pés, propriamente dita, num caso isolado, ele não é critério para diagnóstico. Eu falei, eu vou aproveitar a presença da doutora, que é especialista, né, no assunto, e esclarecer essas dúvidas que às vezes perturbam, né? Tantas mães que vão vendo informações que não têm procedência e aí traz essa insegurança, né? E também é bom para alertar as mães que percebeu algum sinal que realmente, com fundamento, lógico, quanto antes melhor, né, doutora? Sim. Porque a doutora falou sobre 1 ano e 8 meses, né? Isso. Que está tratando uma criança que está tendo um desenvolvimento fantástico, que nem parece que tem o TEA, né? Isso mesmo. E eu acredito que quanto antes você começa a trazer essa criança para essa terapia, o resultado é fantástico. Isso, porque quanto antes a criança ainda tem a plasticidade cerebral. O que é isso? A facilidade de fixar conteúdo, né, nas nossas redes neuronais ali e ligações com as sinapses. Então, é importante, né, que quanto antes melhor, porque depois dos 5 anos de idade, não é que a criança não vai ter mais aprendizado, mas o aprendizado é um pouco mais lento, aquela fixação daquele conteúdo é mais lento. Então, quanto mais precoce, mais plasticidade cerebral essa criança tem, mais sinais
sinapses ela tem, mais resposta ela vai ter naquele tratamento devido aos estímulos que estão sendo ofertados. Então, por isso que é importante detectar os sinais, observar. Às vezes, pecar pelo excesso é melhor do que pecar pela falta, né? É verdade. Porque o tempo a gente não volta atrás, a gente está falando de tempo. E a gente ouve muito aquele ditado que cada criança tem seu tempo. Isso não existe, gente. A gente tem o Marcos de Desenvolvimento, a tabelinha lá da caderneta, na qual a gente pode... Que tem que seguir, né, doutora? Seguir. Sim. É um mediador ali para nos facilitar, né? Porque a gente ouve muito isso. Ah, mas eu trouxe porque não tá falando já com 3 anos, mas a minha sogra falou que o meu marido falou com 5 anos. Será que não puxou o pai? Não. Então o pai também tem que ser investigado. Porque não é natural, né? Não é o esperado para a idade, porque nós, seres humanos, tem alguns comportamentos que nós aprendemos de formas inatamente, que seria a fala, né? Então, você ver a mãe ali, tchau, manda beijo. Então, você espera que a criança vai reproduzir aquele comportamento, até porque você está ensinando de uma forma indireta, né? Sim. Dá tchau pra vovó, chama a vovó, vem. Então, a criança está fazendo aquilo, né? Está fazendo aquela imitação, aquela repetição daquele comportamento que você está ensinando, ela está aprendendo, porque todo mundo é exposto a esse estímulo. Então, se a criança não está reproduzindo esse estímulo, algo não está certo. Ela está tendo ali uma barreira, né, nessa aprendizagem. E muitas coisas a gente ouve, né, eu tenho dado bastante palestra na escola nesse último mês, e a gente ouve muito, às vezes, a questão, assim, da negação da família, né, de não aceitar que o filho será que é mesmo? Estão colocando, eles falam doença, mas autismo a gente sabe que não é doença, é uma condição, né? Estão colocando doença no meu filho, estão procurando coisa no meu filho, e não é, né? A escola, ela tem, digamos, essa capacidade, né? Esse ensino para identificar. Então, se a escola pediu para levar, até porque que seja por um comportamento inapropriado, né? Digamos ali uma birra, uma crise, um não saber falar não, que não seja TEA, mas é algo que talvez precisa ser trabalhado em sessão com um profissional capacitado para entender o emocional daquela criança, trabalhar aquelas emoções, né? Fazer com que ele fale, né? O que está passando dentro daquela cabecinha, saber nomear aqueles sentimentos. Então, ouvir a escola, né? Que está ali todos os dias com a nossa criança, é fundamental. Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, porque o tempo a gente não volta e a criança está perdendo o desenvolvimento, né? Olha que importante, doutor. Olha que grande oportunidade de poder passar uma informação, né, assim, tão segura e que trabalho abençoado, né? Sim, nossa, que espetacular mesmo. É maravilhoso, porque assim, não tem algo maior do que a gente ver a evolução de cada criança ali, né? E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Voltamos com o último bloco deste programa incrível. A Clínica do Bem, então, faz muito bem, né? Faz muito bem. Eu até ouvi semana passada de uma mãe, né, falando, nossa, a Clínica do Bem faz jus ao nome. Sim, é isso que eu pensei. Falei, nossa, Clínica do Bem, com certeza faz jus. Elga, Clínica do Bem, ela vem do nome de um paciente. Tá? Sério? É porque a Clínica do Bem se escreve com N no final. Não sei se você percebeu ali na nossa Não percebi. digitação. Então, é Clínica do Bem com N e às vezes as pessoas passam, olham, né? Às vezes um livreto. Não entende, escreveu errado. Nossa, errou na fachada, né? Por que Clínica do Bem com N? Porque vem de Benjamin, né? Olha só. Então, é do bem de Benjamin. O Benjamin é um caso, né? É um caso familiar, a mãe me dá autorização para mim divulgar o caso. Inclusive, ela fala que a história dele tem que ser contada, né? Que maravilha. Tem que ser divulgada para os 4 cantos, para motivar outras mães, porque ela é uma das mães que talvez não acreditava que o filho estava no espectro, né? E hoje ela consegue ver, assim, os avanços que ele teve. Ele também chegou para mim uma criança no nível 3, porque os níveis, eles caminham. Existe o nível 1, o nível 2 e o nível 3.
uma criança sem tratamento, ela pode chegar até o nível 3. Olha só. E estando no nível 3, a gente pode até puxar por 2, por 1, então vai depender. Então ela pode evoluir e retroagir também. Isso, olha retroceder, que maravilha. ela pode. Então, assim, ele chegou pra gente o nível 3, porque ele não era verbal, ele era agressivo e autolesivo, né? Então, a gente tinha dependência, usava a fralda, né? Com 3 anos ainda usava a fralda, não sabia se comunicar. Ele sabia quem era a mãe dele, mas ele não sabia nomear isto. Então, todo mundo era mamãe, mamãe, mamãe. Eu estava ali na terapia, né? A tia Thay, mamãe, né? A vovó era mamãe, então todo mundo, ou às vezes era vovó. Ele não tinha essa discriminação, né? Da diferença do contexto familiar e das pessoas. Então, ele veio num processo de avaliação, né? A pedido da família, a gente avaliou, realmente viu que estava dentro do espectro, começamos as intervenções, né? Foi um caso bem desafiador, porque, igual eu te disse, ele era autolesivo, né? O que é autolesivo? É a criança se machucar, se jogar no chão, correndo risco, bater cabeça na parede, né? A bater na gente, a tirar brinquedos. E hoje, assim, com as terapias, que elas são intensivas, tá? E diárias, como se fosse um segundo turno da escola, eu digo, né? Então, geralmente as crianças têm ali a carga horária de 15 a 20 a 30 horas semanais, dependendo da dificuldade, da barreira de aprendizagem que aquela criança tem. Então, o caso dele foi um caso de 20 horas semanais, né? Então, ele ia todos os dias na clínica, das 13 às 17, das 13 às 18. Então, foi uma mãe, né, que vestiu a camisa, pegava Uber, pegava carona para levar. Hoje, ela já dirige, já tem o carro dela, mas antes não era assim. Então, também teve um esforço da família para aquilo, né? E aí foi onde ele se desenvolveu. Hoje ele já é verbal, ele está no nível 1, né? Então do nível 3 a gente conseguiu trabalhar várias coisas. Ele está no nível 1, desenvolveu muita fala, tem algumas dificuldades na comunicação expressiva, que seria, nos conta como foi o seu dia, né? Então ele elaborar esse ciclo de conversação, mas ele consegue nos passar do jeitinho dele, a gente consegue compreender, porque a fala, ela é inteligível, né? A gente consegue compreender. E hoje ele emite mandos, o que ele quer, nomeia sentimentos, quando está chateado, né? E é uma criança que tem uma funcionalidade brilhante, já está no 2º ano, né? Já está indo para uma alfabetização, já está tendo essa facilidade para alfabetizar. Então, os ganhos dele foi maravilhoso. Então, é uma mãe que ouviu, foi atrás, e ele chegou já com 3 anos, né? Então, tinha um risco de não se desenvolver ali, né? Ou do desenvolvimento não ser tão rápido e tão esperado, né? Como a mãe queria, né? Tão inesperado como a mãe queria, devido à idade. Então, não foi tão precoce. Mas devido às terapias, medicação, que teve um certo momento que ele precisou usar também, né? Hoje ele tá super bem, ele é o nível 1, então assim, ele nos enche de orgulho. E aí quando a gente veio abrir a clínica, né, a gente, e agora, né? Qual vai ser o nome, né, da clínica? E aí me veio no coração de colocar Clínica do Bem com N. Então, a Clínica do Bem, ela vem, né, de um caso, uma homenagem, de um caso muito promissor, de muito sucesso. Mas com uma energia também maravilhosa. Uma energia maravilhosa, duplo sentido. Lógico. De fazer o bem, né, e um caso de sucesso também, né? Um caso de sucesso, né? Então, hoje eu vejo o Benjamin, ele enche os meus olhos, né, meu coração. E ele continua em tratamento com você? Continua em terapia. Essa terapia, ela vai, lógico, eu acredito que não precisa, cada vez vai reduzindo mais, mas ela é constante, esse acompanhamento é constante? Ele é constante, esse acompanhamento. Ele ainda não teve altas de algumas terapias, como o caso que entrou com 1 ano e 8 meses, que foi muito mais precoce, né? Ele ainda está fazendo fono, mas devido a um ceceio que ele tem ali, uma linguinha que ele leva à frente ali do dente, né? Para poder falar, então dificulta um pouquinho ali a fala dele, mas já melhorou muito, né? E também a questão sensorial, que tá pegando ali um pouquinho. Mas no demais, eu acredito que até meio do ano que vem ele já vai ter alta dessas 2 terapias e vai ficar só com a psicologia. Aí a psicologia a gente vai reduzindo a carga horária. Então, se ele fazia 20 horas, a gente vai reduzir para 15, mas ele vai continuar em processo terapêutico, até porque vai surgir novas barreiras de aprendizagem, novas dificuldades, né? Porque cada vez que a criança é incluída no meio, é mudado, vai né? surgindo, vai surgindo né? as barreiras, Entendo. Então agora ele está entrando na fase da alfabetização.
Então vai surgir ali a barreira de aprendizagem dado a alfabetização. Né? Então a gente vai ter que trabalhar nisso, o contexto da escola, como que a escola recebe aquela criança, né? Ir lá orientar o professor, orientar o auxiliar de sala. Então existe um processo e aí ela vai sim se reduzindo, mas não, digamos, não tem uma alta total, até porque o autismo ele não tem cura. Ele é uma condição para o resto da vida, só muda-se as barreiras e as dificuldades encontradas no meio. Mas ele continua ali persistente, né, na vida da pessoa, que eu acredito que ali na adolescência talvez mude de abordagem, mas continua o processo terapêutico para facilitar o desenvolvimento dele com o meio, né? A alta da doutora, então, é com quantos anos? Não tem um ano específico. Vai depender dele. Vai depender dele. Fica no mistério, vai depender dele. Dependendo de como ele vai se desenvolver no decorrer desses anos. Doutora, olha, foi esclarecedor todas as suas informações, porque eu imagino, no caso das várias mães que existem e que têm dúvidas. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses. E ele realmente, ele nunca chamou a minha atenção, nenhum comportamento dele, até que a gente tem uma troca, ele é até adiantado em algumas coisas que no andar, e ele tem, assim, um bom desenvolvimento e eu acompanho de perto, até mesmo porque eu não sei ser omissa às coisas. Mas assim, até eu que tenho toda essa clareza do desenvolvimento do meu filho, vi um vídeo na internet, porque ele anda na ponta do pé, andou muito na ponta do pé, hoje já está mais normal, mas andou muito. E também pula muito. E eu falei, meu Deus do céu, sabe aquele medo que surge em você? Você fala, nossa, será? E eu que tenho esse acompanhamento e essa clareza de que ele vem se desenvolvendo bem. Então, eu acredito que seja algo que perturbe a vida de muitas mães, né, doutora? Sim, sim. A gente tem que ter cuidado do que a gente vê na internet, porque o andar na ponta dos pés, num caso isolado, né? Ou pular quando está numa excitação, está excitado porque ganhou um presente, porque acabou de receber um brinquedo, não é um sinal de risco para a TEA, né? É comum. Se a criança acabou de receber um brinquedo, ela vai ficar feliz como a gente quando recebe um presente, né? Vai ficar feliz, vai ficar empolgado, vai pular, vai sacudir aquele brinquedo. Então, é comum acontecer. E o andar na ponta dos pés, até os 3 anos de idade, é natural com que aconteça. Mas é um risco para um encurtamento de um tendão do pé. Olha né? só. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre corrigir, não anda na pontinha dos pés. Filho, assim não, anda, pisa direito, mostra para ele como pisar e sempre o sapato fechado, porque isso facilita, né, ele ter essa noção espacial ali do próprio pé. O andar na ponta dos pés não é um risco para a TEA no caso isolado. Para que fosse, teria que ter a ponta dos pés, mais o baixo contato visual, atraso de fala, baixa interação social e por aí vai. Então, a gente sempre tem de 3 a 5 critérios promissor para fechar o diagnóstico. E diz que é difícil fechar esse diagnóstico, né? Você, assim, precisa ter bastante atenção. Isso. É o que a gente ouve falar. Lógico que não para um especialista deve ser diferente. Para nós não é tão difícil, né? Digamos assim, é uma trajetória, é um processo, né? Como tudo na vida. Então, primeiro você tem que passar ali no pediatra, né? Falar com ele, trocar essa ideia que você tá vendo alguns sinais, né? Que tá te deixando preocupada com as barreiras de aprendizagem dele. E aí ele vai te encaminhar para uma psicóloga que seja da área comportamental ou da área de autismo. Não é qualquer psicóloga, é importante a gente trazer isso. Existem especialistas, né, na área para isso. Então, teria que ser um especialista na análise do comportamento aplicado, uma neuropsicóloga, né? Ou alguém especialista em autismo para conseguir ver esses sinais, porque o que eu mais recebo é de mães que já foram em vários lugares, chega lá com um relatório de 3 linhas, falando que não tem nada e está perdendo tempo com o filho, né? O filho está perdendo tempo. Sim. E a gente olha ali no primeiro encontro, já consegue identificar os sinais de uma forma gritante na criança e já consegue fechar ali um relatório, né? Só a psicologia a gente também consegue fechar sozinha na questão comportamental, que é onde mais pega, né? A gente já consegue identificar ali todos os sinais, só que a gente gosta também de mandar para as outras especialidades para que fique mais claro, né? Porque nem todo atraso de fala é autismo. Sim. Né? É um processo no qual
demanda um tempo ali de 1 ou 2 meses, mas é até rápido, né? Porque a gente já está ali na terapia avaliando, já vai estimulando, né? Já vai levando ali estímulos para o paciente já vai respondendo e às vezes na própria avaliação a mãe já chega, né? Nossa, ele já chegou ele já melhorou. Casa, ele já melhorou, ele já fez isso, ele já fez aquilo, que a gente percebe que é a falta de estímulo, né? Olha, gente, que maravilhoso. Nossa, muito melhor do que eu imaginei, porque é um trabalho assim incrível, né? Que você realmente tem uma experiência, uma troca, e você está, assim, fazendo um bem inestimável na vida de alguém. Então, é muito mais do que só uma profissão, né? Sim. É um presente de Deus. Sim. Olha, eu adorei te conhecer melhor, eu já conheci um pouquinho da sua história através do livro, mas é muito melhor aqui conhecendo você pessoalmente. Eu acredito que você vai ter que voltar mais vezes aqui no programa, porque como a história do Benjamin, eu acredito que tem muitas outras que na realidade a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer ao conhecimento das pessoas para que as pessoas tenham esse comprometimento em ter atenção com o seu filho e entender que as terapias ajudam sim, ajudam a ter uma vida mais independente, a ter desenvolvimento. Então é algo muito importante, é um conhecimento que a gente precisa passar para frente. Sim, sim. E quanto mais falado, né, mais vivenciado e mais oportunidades dadas. Então eu sempre falo assim, né, que a gente não pode talvez mudar a vida do mundo todo, de todo mundo, né? Mas se eu conseguir mudar a vida do máximo de pessoas que chegarem até a mim, né, ou facilitar isso, o ganho é muito grande. Então, assim, a gente faz o que a gente pode, né, com o que a gente tem. Sim. Então, se a gente tem orientação, se a gente tem informação, a gente consegue, né, ter mudanças significativas, porque às vezes a dúvida de uma mãe é a dúvida de outra, né? O questionamento de uma mãe é de outra. Então, e é sofrido, né, doutora? Sofrido, nossa, né? Existe uma negação por trás, existe um medo, um receio. Então, o nosso trabalho também está ali em acolher essa família, né? Ouvi-la, entender, orientá-la e pegar na mão dela e ajudar nessa caminhada. Não é só o paciente ali, não é né? só o paciente, não tem como ser, até porque atrás daquele paciente existe uma mãe, um pai, uma avó, né? Que vai tudo está interferindo. Que tudo está interferindo e dá continuidade, porque não adianta na clínica a gente fazer um trabalho lindo, né? E chegar em casa, esse trabalho não ter continuidade, não progredir, né? E aí isso atrapalha no desenvolvimento da criança também. Então, a gente faz as orientações para que continue ali. Um exemplo, amanhã vai ter feriado, a criança não vai na terapia, né? Aí vem o sábado e domingo, então quem que vai continuar? Esse manejo comportamental. A família, né? É importante que a família saiba o que está acontecendo. Então, a gente pega na mão dessa mãe e diz, você não está sozinha, né? Eu estou com você, eu quero te ajudar. Vamos lá, você vai conseguir. E mostrar para ela que é possível, que ela é capaz e que o filho dela também é tão capaz mais do que ela imagina. Gente, né? Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Mais uma vez, adorei te conhecer. Espero que você retorne aqui ao nosso programa para trazermos mais informações para as pessoas, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Ai, obrigada. Até a próxima, então. Obrigada, Elza. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas calma que nós voltamos na próxima semana. Quer rever esse bate-papo maravilhoso com a doutora Taína? É só acessar o nosso canal no YouTube através do QR Code